Sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é o 18º episódio da minha História Alternativa, em que nós vamos ver o segundo mandato do presidente Oswaldo Aranha. Esse é um momento muito peculiar na nossa história, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, muito conturbado e por isso deu muito trabalho para fazer. Eu peço desculpas a vocês que estavam esperando, porque realmente levou muito tempo para fazer isso. Eu pedi nos vídeos anteriores que vocês dessem sugestões para quem poderia ser o sucessor dele. Bom, o Arthur sugeriu o presidente Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente do mundo real. O Marcos Vinícius sugeriu o brigadeiro Eduardo Gomes, também uma pessoa importante na nossa história. E, por fim, mais tarde eu recebi uma terceira sugestão, que foi do Fernando, que ele sugeriu o Celso Furtado. Eu confesso que esse nome nunca tinha me passado pela cabeça, mas é um bom nome. Se vocês viram na vinheta, que o que eu escolhi não foi nenhum desses. Ainda assim, eu agradeço a todos vocês que deram sugestões, e esses nomes vão ser considerados para eventualmente no futuro. A pessoa que eu escolhi não é muito conhecida pelo rosto, então talvez vocês não tenham reconhecido. Mas no final do vídeo vocês vão ver o nome dele, e o nome dele é bem conhecido. E vocês vão ver por que eu escolhi esse. E, para deixar a coisa mais interessante, eu vou pedir a vocês agora que sugiram nomes para qual vai ser o sucessor dele. E, para ficar mais interessante ainda, eu queria que vocês dissessem por que vocês escolheram quem vocês escolheram, e mais que isso, não apenas para defender a pessoa, mas por que essa pessoa, especificamente neste momento, no momento que eles vão ser o presidente. Lembre que o sucessor, esse aí, vai ser presidente até 1954. E o sucessor dele vai ser de 55 até 1962. Então, quando vocês quiserem participar dessa brincadeira, digam não apenas por que a pessoa que vocês estão indicando, mas por que especificamente neste período. Tá? Mais uma vez, obrigado a vocês que participaram disso, pelas sugestões que vocês deram. E vamos voltar agora para o nosso presidente Oswaldo Aranha, que vai explicar como é que nessa realidade alternativa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, presidente Oswaldo Aranha, é com você agora. Chega mais e explica isso aí pra gente. O ano de 1943 se iniciou com a Conferência de Casablanca, da qual participaram Estados Unidos, Inglaterra e o líder da resistência francesa. O Brasil não foi convidado. Não por não ser um agente importante, mas pelo apoio que eu continuava a dar à Finlândia, que estava em guerra com a União Soviética e com a Inglaterra, embora esta última fosse apenas formal. Neste ano, o Grupo Landau aperfeiçoou um dispositivo que podia transmitir a imagem da tela de radar para outro local. Com isso, os dirigíveis radar de grande altitude podiam enviar a imagem de suas telas de radar para outros veículos e tropas em terra, eliminando a necessidade de contatos de rádio frequentes com explicações longas. Além disso, os aviões não podiam carregar radar pois eram pesados e volumosos, mas podiam carregar o receptor da imagem de radar gerada pelos dirigíveis radar da grande altitude. Meu ministro da Guerra aprovou o equipamento e encomendou várias unidades. Ao longo do ano, mais e mais navios, aviões e mesmo unidades de terra foram equipados com receptores, enquanto todos os dirigíveis radar foram equipados com transmissores. Nesse ano, os Lima e Silva 13 e 14 foram terminados e seus painéis já saíram de fábrica com os transmissores instalados, mas só entrariam em operação no ano seguinte. Também foi terminado o Presidente Evangelista 4, que também só entrou em funcionamento no ano seguinte. Meu apoio à Finlândia se limitava a fornecer grandes quantidades de alimentos, remédios e matérias-primas, em especial petróleo, a preços subsidiados. As mercadorias eram transportadas por navios suecos, neutros na guerra. Mas esses navios não podiam transportar material militar, pois isso romperia seu status de neutralidade.
Mas não estava sendo suficiente. A Finlândia precisava de apoio militar e ameaçava pedir à Alemanha, o que a afastaria em definitivo de todos os aliados, inclusive do Brasil. Com a Dinamarca ocupada pela Alemanha, navios brasileiros não tinham acesso ao Mar Báltico. Sobrevoar território alemão era certeza de ser atacado pela Luftwaffe. Os radares voadores podiam voar sobre o território alemão porque ele voava acima da capacidade de ataque dos caças alemães, mas sua capacidade de carga era mínima. Eu só podia usar isso para levar para lá o próprio dirigível ou alguns poucos assessores militares. Nessa época, a Finlândia tinha acesso ao Oceano Ártico através da cidade de Linnanmäki. Contudo, chegar lá era uma tarefa difícil. O Mar do Norte estava infestado de submarinos alemães. Além disso, navios lá estão ao alcance da aviação alemã. A alternativa é usar o Atlântico Norte, uma viagem muito mais longa e não completamente livre dos perigos dos submarinos alemães. Mas pelo menos esse trajeto evita a Luftwaffe. Na frente do Pacífico, a Marinha Americana foi enviada para as Filipinas. Com isso, criou-se um bloqueio na passagem do Oceano Pacífico para o Índico, pelas forças combinadas das marinhas brasileira, americana e australiana. Isso possibilitou que eu trouxesse de volta para a frente do Atlântico alguns navios que havia enviado para a guerra contra o Japão. Trouxe o porta-aviões Gabão, os submarinos Montevidéu, Bissau e Desterro, além de 4 destroyers e outros navios menores. No final de fevereiro, quando eles chegaram, reuni um comboio com eles mais o dirigível Presidente Evangelista 3 e outros dirigíveis menores para transportar uma grande carga de equipamento militar e um contingente de soldados para Linnanmäki, na Finlândia. Era preciso agir rápido. Em março desembarquei com a tropa e o material na Finlândia. Desembarquei inclusive todos os aviões do Gabão. O comboio voltou para a base de Cabo Verde com apoio aéreo unicamente do Presidente Evangelista 3. Os soldados demoraram a se habituar ao frio do Ártico finlandês. Mas os soldados finlandeses foram abastecidos com grande quantidade de armas e munições, incluindo várias peças de artilharia pesada e 2 batalhões completos de tanques de guerra. A infantaria brasileira precisou de um período de adaptação para treinar nesse ambiente desconhecido. Mas batalhões de tanques e flotilhas de aviões de caça entraram em ação imediatamente, inclusive com soldados brasileiros. Com isso, a frente finlandesa começou a mudar. Em meados de abril, as forças finlandesas, reforçadas com o material enviado pelos brasileiros e as tropas brasileiras já aclimatizadas ao ambiente finlandês, avançou para dentro da União Soviética na região da Carélia e chegou próximo a Leningrado, que estava sitiada por forças alemãs. Então as forças brasileiro-finlandesas tiveram seu primeiro contato com forças alemães ali. Isso criou uma situação estranha. 3 forças se encontraram, sendo cada uma inimiga das outras 2. Após alguns combates com curiosas características dada essa situação insólita, as tropas brasileiras empurraram as tropas alemãs para o sul e chegaram a entrar na periferia de Leningrado. Foi então que Stalin concordou em conversar comigo para um acordo sobre essa situação. Realizamos um encontro em Oslo, território neutro nessa guerra. Lá assinamos um protocolo nos seguintes termos. 1. O Brasil se retiraria da parte que havia ocupado de Leningrado e se comprometeria a não entrar na cidade. 2. Brasileiros, finlandeses e soviéticos cooperariam para expulsar os alemães da Carélia. 3. Os soviéticos liberariam um corredor entre o sudeste da Finlândia e a Letônia onde tropas e suprimentos para elas poderiam circular livremente enquanto durasse o estado de guerra contra a Alemanha. 4. Soviéticos e forças brasileiro-finlandesas cooperariam para expulsar forças alemãs da Estônia, Letônia e Lituânia. 5. Durante esse período, as forças soviéticas não poderiam circular dentro dos países acima a mais de 20 quilômetros da fronteira dos mesmos com a União Soviética. 6. Quando os alemães fossem empurrados para fora desses países e de uma faixa de 20 quilômetros da União Soviética até a fronteira com cada um desses países, esse corredor seria fechado aos soviéticos. 7. O Brasil abasteceria as forças russas na região com alimentos, remédios, matérias-primas e munições enquanto durasse a parceria. Mas praticaria preços de mercado, não preços subsidiados como fazia com a Finlândia. 8. Terminada a expulsão dos alemães desses países, a União Soviética não poderia ocupá-los novamente, como havia feito por ocasião do início da guerra.
Pressionada e diante da iminência de ver Leningrado ser anexada à Finlândia, a União Soviética concordou com os termos acima. Com a cooperação dos soviéticos, os alemães foram rapidamente vencidos na Carélia e um corredor foi aberto para que tropas combinadas entrassem na Estônia. Uma base aérea foi construída às pressas nas proximidades de Helsinki, onde os aviões transportados pelo Gabão foram colocados e de onde saíram ataques contra tropas alemães. Essa base estava no limite do raio de atuação da Luftwaffe, mas o dirigível radar Lima e Silva 13, estrategicamente colocado na região, avisava com antecedência os ataques inimigos que, assim, perdiam o elemento surpresa e eram interceptados. Em março, com apoio decisivo da aviação brasileira situada em Helsinki, Tallinn foi ocupada por forças da Aliança Brasil-Finlândia. Forças estonianas se juntaram à aliança e marcharam para o sul forçando a recuada dos alemães. No início de abril, as forças combinadas chegaram a Riga. Também nessa ocasião, o Gabão entregou mais uma carga de aviões para a Força Aérea Combinada Brasil-Finlândia, juntamente com a carga de suprimentos para a guerra no porto de Linnanmäki. Com esse reforço, as forças combinadas do Brasil, estados bálticos aumentaram sua velocidade de avanço rumo ao sul. No final de abril já haviam sitiado Vilnius e chegado à fronteira com a Polônia. De lá conseguiram contato com a resistência polonesa e entregaram armas e víveres, alguns para espiões poloneses e outros por via aérea em locais indicados por contatos da resistência. Com isso e apoio aéreo vindo da base de Helsinki, o levante de Varsóvia se ampliou e saiu do controle do exército de ocupação alemão. Na mesma ocasião, na frente do Pacífico, tropas japonesas no sul da Ásia e na Indonésia ficaram desabastecidas devido ao bloqueio das forças conjuntas Brasil, Austrália, Estados Unidos na passagem entre os oceanos Índico e Pacífico. As forças brasileiras aproveitaram para atacar os japoneses em Sumatra e ocupar a ilha. No final de maio, um novo comboio brasileiro chegou a Linnanmäki com mais armas e tropas brasileiras. Mas desta vez não foram deslocadas para o sul. Uma força conjunta Brasil-Finlândia fez um ataque devastador ao norte da Noruega. Antes de meados de junho, todo o litoral norte foi ocupado. Os alemães foram pegos de surpresa, mas se reagruparam e conseguiram parar o avanço finlandês ou brasileiro em Grönfjord. Também nesta ocasião, com o apoio dos insurretos do levante de Varsóvia, forças combinadas do Brasil-Báltico ocuparam a parte leste da Polônia até Varsóvia, expulsando de lá os alemães. A resistência polonesa se juntou às forças conjuntas em seu combate aos alemães. O primeiro-ministro do Reino Unido, vendo a cooperação da Finlândia no combate aos alemães na Polônia e na Noruega, assinou um tratado de paz com a Finlândia e passou a aceitar a Finlândia como parceira na guerra e o Brasil de volta ao comando de guerra. Em julho, animado com as vitórias na Europa e em Sumatra, fez um ataque anfíbio na Birmânia. Contudo, embora isolada por mar, a Birmânia estava abastecida por terra pelo Japão e sua aliada Tailândia. Por isso, o ataque foi repelido pelas forças de ocupação japonesas. Na Europa, forças americanas e britânicas desembarcaram com sucesso na Sicília. Contudo, desembarquei forças brasileiras vindas da base de Argel na Córcega, território francês aparentemente esquecido por forças quer do eixo quer aliadas. Mal defendida quer por franceses colaboracionistas quer por alemães, a Córcega caiu com facilidade. Montei lá uma base aeronaval para invadir a Itália por lá. Ainda em julho, o fascismo caiu na Itália e Mussolini foge para o norte. A Itália rompe com a Alemanha. Em agosto, tropas brasileiro-finlandesas conseguiram um pequeno avanço na Polônia para o sul, até próximo da divisa com a Tchecoslováquia. A oeste, os alemães resistiam. Também na Noruega houve um pequeno avanço para o sul até próximo de Sandnessjön. Em setembro, o novo governo da Itália assinou um armistício com os aliados. Os alemães invadiram a Itália em represália. As forças brasileiras estavam em fase final da instalação de uma base aeronaval na Córcega para, dali, lançar um ataque ao continente europeu. Mas a invasão alemã à Itália precipitou os planos. As forças brasileiras aproveitaram a desordem da invasão ainda não consolidada das forças alemãs e fizeram um desembarque anfíbio próximo a Livorno, criando ali um enclave brasileiro na Península Itálica.
Os alemães dominaram rapidamente toda a península, à exceção do pequeno enclave brasileiro. Batalhas sangrentas aconteceram no entorno do enclave, com os alemães tentando expulsar as forças brasileiras dali, mas estas resistiram e a improvisada base aérea brasileira da Córcega atuou para manter os alemães distantes. Mussolini montou um estado fascista no norte da Itália. No Mar do Norte, os britânicos começam a realizar ataques à marinha alemã na costa da Noruega. Em outubro, forças inglesas e americanas conseguiram desembarcar em Nápoles. O enclave brasileiro de Livorno avança em direção a Pisa e Florença. Na Noruega, forças brasileiras, aproveitando-se da distração dos ataques ingleses no litoral, conseguiram avançar mais para o sul, chegando nas proximidades de Brønnøysund. No leste europeu, forças brasileiro-finlandesas não conseguiam avançar para o oeste, em direção à Alemanha, mas avançaram para o sul, dominando o leste da Tchecoslováquia. No Pacífico, várias batalhas navais aconteceram próximas ao estado de Salomão e das Filipinas, mas não houve mudança nos territórios ocupados. Por fim, em dezembro, novos ataques importantes da Marinha Britânica à Marinha Alemã na Noruega aconteceram. Isso abriu espaço para mais um avanço das forças brasileiro-finlandesas até próximo da cidade de Rivik. O ano de 1944, as tropas soviéticas chegaram à fronteira com a Polônia. Como os soviéticos eram, agora, aliados, eles propuseram juntar suas forças com as do Brasil-Finlândia para combater os nazistas a oeste. Cheguei a considerar a proposta, mas os finlandeses foram categóricos. Se os soviéticos entrassem, eles sairiam. Então a proposta foi rejeitada. As forças brasileiras pediram aos soviéticos que desviassem suas forças para o sul, ainda ocupado pelos alemães. Forças combinadas americano-britânicas avançaram no sul da Itália. Avançaram para Monte Cassino e o rio Garigliano. O enclave brasileiro avançava em direção nordeste. Florença já estava sob domínio brasileiro e as forças avançavam em direção a Bolonha. Aviões de guerra brasileiros já usavam aeroportos na Itália continental, o que dava a eles alcance a territórios mais profundos. Apesar dos protestos da resistência polonesa, agora parte das forças que vinham da Finlândia, o exército combinado Brasil-Países Bálticos avançou para o sul, não para o oeste. A Hungria foi invadida. Budapeste foi sitiada. Alemães e húngaros não conseguiam impedir o avanço das forças combinadas. Na Noruega, as forças brasileiras mantiveram a posição. O inverno tornava o avanço muito difícil. A Grã-Bretanha aceita uma atuação conjunta com o Brasil na Noruega, mas eu pedi que essa ação acontecesse após o fim do inverno. Ofereci também o dirigível Lima e Silva 13 para vigiar as bombas V1 alemães, mandando informações do radar para forças inglesas em terra e também para aviões da RAF. Assim, os ingleses conseguiam rastrear essas bombas mais cedo e aumentavam a taxa de acerto nas interceptações. Em fevereiro, os fascistas italianos contra-atacaram e barraram o avanço dos aliados pelo sul. No norte, o enclave brasileiro avançou mais e chegou a Bolonha e já avançava em direção a Ferrara. Na Europa Central, Budapeste caiu. O Brasil assumiu o governo da Hungria. Após instalar um governo pró-Brasil, as forças avançaram em direção à Iugoslávia. Em março aconteceram bombardeios aliados em Berlim e numa fábrica de aviões alemã. A economia alemã começou a quebrar e isso afetou o esforço de guerra alemão. O enclave de Livorno avançou mais para nordeste, conquistando Pádua e Treviso. A logística das tropas alemãs no sul da Itália começou a ficar seriamente comprometida. Força combinada Brasil-Países Bálticos entram na Iugoslávia e sitiam Zagreb. Na Noruega, com o clima mais ameno, as tropas brasileiro-finlandesas avançaram mais um pouco, chegando a Brønnøysund. No Pacífico, após meses sem mudança, houve uma movimentação. Japoneses vindos da Birmânia atacaram forças inglesas na Índia. Aproveitei esse movimento para tentar novo ataque anfíbio lá. Com parte das forças japonesas ocupadas no ataque aos britânicos na Índia. Desta vez o desembarque foi bem sucedido e um enclave brasileiro foi instalado na cidade de Pegu. Em abril, o enclave de Livorno avançou ainda mais para nordeste, chegando a Udine, já quase na Iugoslávia. A logística alemã no sul da Itália ficou extremamente comprometida, mas ainda havia uma estreita passagem. As forças vindas da Finlândia conquistaram Zagreb e avançaram em direção a Ljubljana. Os soviéticos avançaram sobre a Ucrânia,
dominando Odessa e a Crimeia. Na Noruega, a Inglaterra atacou novamente a marinha alemã. Novamente as forças brasileiras se aproveitaram da desordem nas forças alemãs provocadas por esse ataque para avançarem para o sul até Nansos. Forças brasileiras já se aproximavam da região mais densamente povoada da Noruega. Em maio, as forças vindas de Livorno se encontram com as vindas da Finlândia, nas proximidades de Ljubljana, na Iugoslávia. Com isso, a comunicação por terra das forças alemãs no sul da Itália e nos Balcãs fica cortada. Tropas americano-britânicas no sul da Itália avançaram e sitiaram Roma. Vários bombardeios aliados ocorrem em cidades francesas, preparando o desembarque. Na Noruega, mesmo sem apoio britânico, os brasileiros avançam ainda mais para o sul até Saint-Eger. No Pacífico, o enclave de Pegu, com apoio naval, em especial do porta-aviões Fiji, sitiou a capital Rangoon. Os japoneses tiveram que recuar da Índia para defendê-la, mas não chegaram a tempo. Em junho, os aliados libertaram Roma. Também em junho aconteceu o desembarque na Normandia. Na Europa Central, as forças brasileiras, agora conectadas ao que começou como enclave de Livorno, antes de atacarem diretamente a Alemanha, decidiram consolidar a posição. Foram para o sul, conquistando Veneza. Na Itália, após a queda de Ljubljana, marcharam para Belgrado. Na Noruega, o avanço continuou, com as tropas brasileiro-finlandesas conquistando Trondheim. Oslo parecia próxima. No Pacífico, o Brasil domina Rangoon, mas os japoneses ainda dominam a maior parte da Birmânia. Combates intensos entre brasileiros e japoneses ocorrem lá. Intensas batalhas navais ocorrem entre as marinhas americana e japonesa na costa das Filipinas. Em julho, as forças brasileiras consolidam o domínio sobre a Iugoslávia, dominando Belgrado, Sarajevo e entrando em Montenegro. Os nazistas de lá, sem suprimentos, foram facilmente derrotados. Na Itália, forças aliadas atravessaram a área dominada por forças brasileiras e atacaram o norte da Itália, onde havia algumas cidades dominadas pelo governo fascista. Na Noruega, o Brasil chegou à parte mais densamente povoada e mais bem protegida do país. Foi necessário um aporte extra de recrutas e material militar para dar seguimento a esse ataque. As forças brasileiras interromperam o ataque para receber mais reforços para a ofensiva final. Em agosto, a Bulgária, que fazia parte do eixo, atacou forças brasileiras na Sérvia. Com isso, as forças foram canalizadas para combater os búlgaros. A Iugoslávia estava já completamente dominada, por isso não houve contratempos no resto do território. Concentrei tropas em Dimitrograd e rumei para a Bulgária. Com apoio aéreo dos caças do presidente Evangelista IV, as forças búlgaras foram forçadas a recuar e um cerco a Sófia começou a se formar. Em setembro, o porta-aviões Gabão, após deixar todos os seus aviões no aeroporto de Trondheim, volta de Cabo Verde com mais aviões, além de um comboio com mais tropas e equipamento militar, tanques, artilharia e munição. Com esses reforços, as forças brasileiras partem em direção a Oslo com força devastadora. Os alemães, enfraquecidos e com logística prejudicada, não conseguem parar a força brasileira que, num ataque relâmpago, chega a Oslo ainda neste mês. Mesmo não passando por cidades importantes como Bergen e Stavanger, o cerco a Oslo cria, na prática, a queda da Noruega. Nos Balcãs, Sófia cai e o Brasil domina também a Bulgária. No Pacífico, a resistência japonesa na Birmânia é derrotada por forças brasileiras do enclave de Pegu e forças britânicas vindas da Índia. Na Europa Ocidental, a Holanda é liberada pelos aliados. Avanço aliado em direção à Alemanha. Em outubro, as forças brasileiras do leste da Europa passaram a avançar em direção à Alemanha. Inicialmente para o oeste da Polônia e, logo depois, para o oeste da Tchecoslováquia. Os alemães lá estavam com suprimentos deficientes, devido ao colapso da economia alemã. Também neste mês, tropas britânicas desembarcam na Grécia e tropas aliadas iniciam a invasão dos Balcãs pelo sul. Na Noruega, o governo original foi restaurado e a resistência alemã restante foi caçada por forças brasileiras com auxílio de forças norueguesas. No Pacífico, a Birmânia foi completamente ocupada. Forças brasileiras então invadiram a Tailândia. Forças japonesas já não tinham a mesma disposição de luta, de modo que as forças brasileiras conseguiram chegar em Bangkok ainda nesse mês. Em novembro, além do avanço para o oeste na Polônia e na Tchecoslováquia,
comecei também a avançar para o norte a partir da Itália e da Iugoslávia. Com isso, as forças brasileiras entraram, já neste mês, no sul da Áustria, nesta época parte da Alemanha. Já nesse mês, consegui liberar toda a Polônia e toda a Tchecoslováquia. Mas as forças brasileiras foram barradas na fronteira com a Alemanha. Na Noruega, consegui, com a ajuda do governo local, limpar toda a resistência nazista lá. O próximo passo era a Dinamarca. Reposicionei a aviação para Oslo e iniciei um ataque aéreo sistemático contra a Dinamarca, preparando para um desembarque lá. Na Grécia, os nazistas se renderam aos invasores americanos e britânicos. Na Europa Central, não consegui entrar na Alemanha, mas avancei na Áustria com forças vindas da Itália e da Iugoslávia. No Pacífico, consegui estabilizar meu domínio sobre a Tailândia e iniciei a invasão do Camboja. O ano de 1945 começou com o avanço das forças americanas na França em direção à Alemanha. No lado leste, tropas conjuntas Brasil-Finlândia finalmente romperam a resistência alemã e entraram na Alemanha pelo leste. Poucos quilômetros, mas já dentro de solo alemão. As tropas ao sul também avançam na Áustria. A Alemanha não consegue mais sustentar seu esforço de guerra. As tropas da Noruega, após identificar e neutralizar todas as tropas nazistas ainda restantes no país, realizam com sucesso um ataque anfíbio à Dinamarca. Debilitada devido ao colapso econômico alemão, as tropas nazistas oferecem pouca resistência. As tropas brasileiras avançam rapidamente rumo a Aalborg. No Pacífico, o Japão também sente os efeitos de um colapso econômico devido ao gasto excessivo com a guerra. Com isso, as invasões brasileiras foram rápidas, pois a resistência japonesa carecia de recursos. Ocupei rapidamente o Laos e a Malásia. Em fevereiro, o avanço aliado pelo oeste avançou mais. Tropas brasileiras vindas da Itália e da Iugoslávia dominam completamente a Áustria. Na Alemanha, o avanço foi lento. Em solo alemão, as forças alemãs lutavam com mais determinação. Na Dinamarca, tropas brasileiras encontraram alemães menos motivados e abastecidos. Então, no final do mês, as forças brasileiras dominaram completamente a Jutlândia, deixando as ilhas de Fionia e Zelândia isoladas. Com a ocupação de Jutlândia e o isolamento das ilhas principais, o Brasil viu aberto seu acesso ao Mar Báltico pelo Estreito de Storebælt. Ainda que as ilhas de Fionia e Zelândia estivessem dominadas pelos nazistas, a logística não chegava até eles. Quando a munição acabasse, não poderiam mais atirar. A Luftwaffe podia atuar, mas ela estava muito enfraquecida. E o Brasil tinha apoio aéreo a partir de Oslo, além, é claro, do porta-aviões Gabão e do presidente Evangelista III. No Pacífico, tropas brasileiras libertaram o Vietnã. Em março, forças soviéticas tentam atravessar o território ocupado pelas forças brasileiras na Europa Central para atacar a Alemanha, mas é impedida. Contudo, a União Soviética tinha uma marinha poderosa no Báltico. Eu não podia impedir que ela tentasse um ataque anfíbio na costa alemã para esse mar. Então tentei me antecipar a isso, mandando a marinha brasileira para lá. Mandei também os caças que estavam estacionados na base temporária da Córcega para a base nazista capturada em Aalborg, com uma breve escala em Bruxelas. Pedi à Inglaterra que mandasse também alguns aviões da RAF para lá. Com apoio aéreo combinado brasileiro-inglês vindo da base de Aalborg e aeronaval da frota brasileira no Báltico, tropas brasileiras vindas da Jutlândia e da Polônia juntamente com o ataque anfíbio da esquadra brasileira agora no Báltico dominaram, num ataque relâmpago, toda a costa alemã no Mar Báltico. Com isso, a esquadra soviética perdeu também esse acesso ao território alemão. Também em março, forças inglesas, americanas e francesas conseguiram cruzar o rio Reno e entrar em solo alemão pelo oeste. No Pacífico, os Estados Unidos iniciam o ataque às ilhas do sul do Japão. O Brasil, agora com domínio da península da Indochina, montou uma base naval próximo a Saigon e, a partir de lá, entrou na batalha contra o Japão em seu próprio território. Em abril, tropas brasileiras conseguiram chegar aos subúrbios de Berlim, mas não conseguiram ir além. Os aliados avançavam pelo oeste também em direção à capital alemã. Os soviéticos foram barrados de ir mais para o oeste. Então decidiram participar da Guerra do Pacífico e declararam guerra ao Japão. Em maio, os aliados chegaram a Berlim, que ficou cercada por todos os lados. Após alguns dias de cerco, a cidade foi tomada. A rádio alemã anunciou a morte de Hitler e de seu ministro da propaganda.
As tropas alemãs na Dinamarca e outros locais ainda não ocupados por tropas aliadas se renderam. No Pacífico, montei uma base aeronaval improvisada próximo a Hanoi. De lá, organizei um ataque anfíbio ao sul da Coreia, ocupada pelos japoneses. Embora próximo do Japão, os japoneses na Coreia estavam desmotivados e desabastecidos. Com isso, a resistência japonesa ao desembarque foi fraca e desorganizada. Assim, o desembarque ocupou rapidamente a península até as cidades de Poan, no leste, e Gusan, no oeste. Após os combates e a prisão dos soldados japoneses, mandei que o porto de Poan fosse adaptado para uma base aeronaval brasileira. A base naval já estava praticamente pronta, pois os japoneses usavam o porto para esse fim. Mas era necessário que se construísse também pistas de pouso e hangares para dirigíveis. Ao final do mês, batalhas ainda aconteciam na frente de batalha, entre Poan e Gusan, mas os japoneses continuavam recuando para o norte. Em junho, os americanos conseguiram retirar completamente todas as forças japonesas das Filipinas. Eu consegui empurrar os japoneses mais para o norte na Península da Coreia, até Seosan no oeste e Sancheok no leste. A partir de Poan, comecei um bombardeio sistemático às cidades japonesas. Os russos iniciam o ataque ao Japão atacando as Ilhas Kurilas. Também em julho foi assinada a Carta das Nações Unidas em Bissau, no estado da Guiné. Nesse mês realizei o teste da primeira bomba atômica brasileira, a 40 quilômetros a sudoeste da cidade de Kara, no estado do Quênia. A bomba mostrou seu terrível potencial destrutivo. Em agosto, empurrei as tropas japonesas mais para o norte na Península da Coreia, até Goyeon no oeste e Gangneung no leste. Neste mês, um bombardeiro brasileiro, saindo de Poan, lançou o primeiro ataque atômico do mundo à cidade de Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, um segundo ataque foi lançado em Nagasaki. Logo após, o Japão se rende ao Brasil. Ato contínuo, forças brasileiras ocuparam o Japão e a Coreia. A União Soviética ocupou as Ilhas Kurilas. As últimas forças japonesas se renderam em setembro. Logo a seguir, houve um encontro de representantes dos países aliados em Luanda. Nesse encontro, os países aliados discutiram como o mundo ficaria no pós-guerra. Eu exigi que Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia participassem da reunião. Houve protestos, em particular da União Soviética pela participação desses países, pois tinham sido invadidos pela Alemanha e tiveram que ser libertados. Eu argui que a França também tinha sido invadida e estava lá representada. As forças desses países participaram da invasão e derrota da Alemanha, assim como as da França. Por isso deveriam estar presentes. Apesar de protestos das potências europeias e dos Estados Unidos, consegui que eles se fizessem representar na reunião. A União Soviética exigiu colocar sob sua influência os países que libertou: Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia e Romênia, além de anexar a seu território as Ilhas Kurilas, que ocupou no Pacífico. Eu não aceitei a anexação das Ilhas Kurilas e isso. Afirmei que essas ilhas eram japonesas e deveriam ser devolvidas. Mas a União Soviética contra-atacou afirmando que o Brasil havia ocupado vários territórios desde a Primeira Guerra Mundial e nunca os havia devolvido, inclusive agora, no final desta guerra. Nisso foi acompanhada por todos os outros aliados. Então eu me comprometi que nas eleições de 1946 eu faria um plebiscito em cada um dos territórios anexados, quer na Primeira quer na Segunda Guerra Mundial. Os territórios poderiam escolher entre permanecer brasileiro, ser administrado pelo país que o administrava antes do Brasil ocupá-lo, ou tornar-se um país independente. O plebiscito seria acompanhado internacionalmente, em especial pelos aliados da Segunda Guerra Mundial. Em troca, a União Soviética devolveria as Ilhas Kurilas ao Japão em 1946. Todos concordaram apesar dos protestos iniciais da União Soviética. Além disso, foi discutido também a criação de um órgão internacional permanente, cuja formação já existia, mas que precisava de uma sede e de um estatuto de funcionamento. Após uma acalorada discussão, o Brasil se comprometeu a construir uma sede idônea para este organismo internacional. A sede ficaria em Luanda, no estado de Angola. Os países derrotados seriam, num primeiro momento, administrados pelos aliados, onde o Brasil ocupava lugar de destaque.
Empréstimos seriam oferecidos para que a reconstrução ocorresse rapidamente. A maior parte da reconstrução, no período em que o país estava destruído demais para fazer isso por si mesmo, era feita por empresas dos vencedores. Fiscalizações severas aconteceriam para evitar que esses países, em especial Alemanha e Japão, se rearmassem. A reunião terminou em outubro e logo a seguir a reconstrução começou. Foi montado ainda o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra, em especial ligados ao tratamento desumano dado a prisioneiros por alemães e seus aliados. O ano de 1946, a principal atuação do Brasil foi viabilizar a criação do Estado de Israel. Uma grande comunidade de judeus já havia se instalado na região da Palestina, onde o Estado judeu seria criado. Mas havia muitos mais, a maioria ex-prisioneiros dos campos de concentração nazistas. Vários deles manifestaram o desejo de se mudar para lá e eu facilitava essa movimentação. A comunidade judaica da região elegeu um representante e eu comecei a negociar com eles sobre as fronteiras do novo Estado e a forma como ele começaria a funcionar. Negociei com países europeus que eu ajudei a libertar a criação de bases brasileiras permanentes. Essencialmente foram 4 bases aeronavais. Uma na Finlândia, próxima a Helsinki, de onde vários ataques aéreos aos alemães partiram durante a guerra, a segunda na Dinamarca, a terceira na Córcega, que seria devolvida à França, mas ficaria com a base para manter a presença brasileira lá, e a quarta na cidade de Greifswald, na costa alemã no Báltico. No Pacífico criei uma base permanente em Poan, na Coreia, Nakashibetsu, no norte do Japão, Hanoi, no Vietnã e Pegu, na Birmânia. Este foi um ano de eleição. Nesta eleição, os territórios conquistados pelo Brasil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial votaram sobre suas permanências no Brasil. Votaram para se tornar independentes os estados do Oriente Médio, na África, os de Líbia, Tunísia, Mauritânia e Argélia. Na Ásia, Birmânia, Tailândia, Laos, Vietnã e Coreia decidiram também pela independência, mas Sumatra na Ásia, Senegal e Somália, na África e a Guiana Holandesa na América decidiram permanecer brasileiras. As ex-colônias alemãs na África e na Oceania ocupadas pelo Brasil todas preferiram continuar sendo brasileiras. Apesar dos estados do Oriente Médio terem saído do Brasil, eu garanti que as bases militares no Iêmen, na entrada do Mar Vermelho e em Hormuz, na saída do Golfo Pérsico continuassem lá. Mantive também a base de Argel. Além do plebiscito, é claro, meu sucessor foi eleito. Eu indiquei meu ministro do Interior que, devido à minha enorme popularidade, ele acabou por ser eleito. Não é, Cândido? Sua atuação foi impecável, Osvaldo. O Brasil se afirmou como potência mundial. Tem presença em quase todo o globo e é respeitado na comunidade internacional. Você mereceu sua enorme popularidade. Eu projetei o Brasil no exterior. Agora eu preciso que você integre o Brasil em seu interior, que leve desenvolvimento para regiões remotas e faça com que todos os brasileiros se sintam acolhidos pelo país. Nesse momento não consigo pensar em ninguém melhor para isso. Cândido. Fico muito honrado com esse reconhecimento, Osvaldo. Espero merecê-lo. Tenha certeza de que trabalharei duro para isso. Confio que você vai conseguir. Você é o presidente agora, Cândido. Assuma seu posto e faça com que cada brasileiro em cada rincão de nosso país sinta orgulho dele. Meu rosto não é muito conhecido, nem meu primeiro nome. Então você provavelmente não me reconheceu. Sou o Marechal Cândido Rondon. No mundo real eu fiz contato com muitas tribos não contactadas e levei a civilização brasileira para o noroeste do território. Neste mundo alternativo, participei do programa de alfabetização de áreas remotas promovidas pelo presidente Santos Dumont não apenas no noroeste do território brasileiro da América do Sul, mas também nos estados de Guiana e Amapá, além de aldeias do Vale do Congo. Por este trabalho, o presidente Monteiro Lobato me ofereceu o cargo de ministro do Interior, onde expandi esse trabalho para as ilhas do Pacífico. O presidente Osvaldo me manteve no cargo, mas tive que adaptar minha atuação para tempos de guerra. Agora terei que levar esse trabalho para novos territórios, como Somália, Senegal, Suriname e Sumatra. Além disso, terei que costurar acordos com os ex-estados que viraram países independentes.
Eles precisarão manter as empresas brasileiras que operam lá nas mesmas condições que operavam quando eram partes do Brasil. Elas pagarão impostos ao novo Estado que nasce. Mas vou estabelecer limites para esses impostos por 20 anos, para que não haja uma quebra na continuidade. Além disso, precisarei garantir que a União Soviética vai cumprir sua parte, devolver as Kurilas ao Japão. Mas isso e muito mais vocês verão no 19º episódio dessa história alternativa do Brasil. Até lá!